Aleluia, meus irmãos. Deus abençoe a todos, né? Glória a Deus. Estou ouvindo aqui as palavras do irmão Fredson, né? A inspiração que ele teve, em que ele tem sido criticado por tomar esta posição. E a posição que ele tem tomado tem sido de ficar ao lado de Jesus Cristo, né? Ao lado da palavra. E a palavra não muda, porque a palavra é eterna. A palavra é Deus, né? Então, isso é evidente de que aqueles que de fato querem servir a Deus com tudo que eles têm, eles serão criticados, sim, serão zombados, porque a verdadeira vinha, o verdadeiro eleito, o eleito de Deus, ele sempre será perseguido, porque são dois espíritos. Um espírito religioso, né? Que a Bíblia diz que, se possível, enganaria até os eleitos de Deus. E de fato, precisamos ser eleitos para poder identificar o engano, para identificar esse espírito. E nós não poderíamos identificar esse espírito se o Espírito Santo, se o Espírito Eterno não estivesse em nós. Se não estiver naquele que é eleito, o Espírito Santo, aquele que é eleito, ele vai até o momento em que ele recebe o Espírito. Ele nasce de novo, porque é uma coisa só, o novo nascimento. E o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Viu, irmãos? É a mesma coisa. A mesma coisa. Então, eu digo para o irmão Fred ficar firme, perseverar e se colocar e se posicionar sempre pela palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo um período de muito engano, de muitos falsos ungidos, homens ungidos no espírito, mas que não têm o espírito na alma. Sabe, irmãos? E o espírito viria. A chuva vem sobre o joio e o trigo. E o espírito também vem. Agora só há uma diferença, que o eleito, ele é ungido na alma. A unção do eleito é na alma. Agora, do falso ungido, é só no espírito, é só na cabeça. E isso não vai credenciar ninguém a vencer. Um dia, eles saberão que eles estavam errados, porque eles estarão diante daquela luz brilhante, resplandecente, e ali, quando eles estiverem diante daquela luz, porque Deus é luz, e ali será exposto, mostrado toda a intenção dos seus corações, todos os seus motivos e os seus objetivos, porque eles estavam fazendo alguma coisa, fazendo algo para Deus sem ser da vontade de Deus, sem serem guiados por Deus. E é o que se tem visto hoje, homens com uma capacidade tão grande, mas que não têm chamado de Deus, que não foram ordenados por Deus para fazer isto, porque Deus nunca iria levantar um homem nesta terra para conduzir o povo para uma doutrina errada, para um engano. Jamais.
Deus, quando Ele chama um homem, Ele capacita esse homem e Ele vai guiar esse homem em toda a verdade de Deus. Amém? E nós lemos aqui um texto da palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo ali no cenáculo, onde aqueles irmãos estavam reunidos, quando eles vieram ali do Monte das Oliveiras, após ter visto Jesus ascender aos céus, subir, e aí, ali eles receberam a orientação do Senhor, dizendo ao Senhor, do Senhor dizendo a eles, a orientação do Senhor dizendo a eles, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos com poder. Então, antes de um homem ir para pregar a palavra, ensinar a palavra, ele precisa do Espírito Santo para que ele vá, dirigido, conduzido, guiado por esse Espírito que veio sobre a igreja para guiar e liderar a igreja. Deus nunca entregou a igreja na mão de um homem. Não, Ele veio para liderar o seu povo, para conduzir o seu povo. É Deus que conduz o seu povo. A liderança tem que ser do Espírito, não tem que ser de um homem. Tem que ser de um homem cheio do Espírito Santo, porque o governo desse homem será pela palavra. E aí não é o homem, é Deus, é o Espírito Santo conduzindo as coisas. E eu ouvi hoje algo em um mural de Facebook, alguém falar algo, aquilo me chamou a atenção, e aquilo me inquietou muito, porque esta não é a verdade que esta pessoa falou ali. E eu li esse texto aqui para falar algo aqui para os irmãos nesta noite. Quando alguém disse que uma certa denominação, que o Pentecoste é o embrião desta denominação. Então aquilo soou mal, errado, contrário àquilo que a Bíblia diz. Como pode? Não pode, em hipótese alguma, de forma alguma, o Pentecoste ser o embrião desta denominação, porque por causa desse movimento pentecostal que surgiu ali, lá em 1906, quando Moser, se não me falha a memória, é um irmão da época, onde ele aluga um determinado lugar, e ali os irmãos se reúnem e começam a buscar a Deus, e ali o Espírito Santo vem sobre aquele grupo de irmãos, e dali dá seguimento, porque veio o segmento do movimento pentecostal, e eu até fiz um comentário onde eu disse que um Pentecoste dura 50 anos. Então, o movimento pentecostal, a descida do Espírito Santo, porque às vezes as pessoas falam de Pentecostes, mas não sabem nem o significado desta palavra Pentecostes. E o que é o Pentecostes? Muitas pessoas pensam que o Pentecostes é simplesmente um movimento, e que desse movimento se evoluiu para uma tradição, porque depois que aquele movimento veio, que aquela descida do Espírito Santo veio sobre aquele grupo de irmãos, 50 anos mais adiante, nós vamos ver eles organizando aquilo. E Deus nunca organizou uma igreja. Deus, ele não é Deus de organização.
Deus, ele é um Deus de ordem. De ordem. E uma igreja, quando ela se organiza, ela morre ali mesmo. Por quê? Porque ela vai trazer para dentro dela credos, tradições de homens. Eles vão misturar a palavra com credos e tradições. E uma palavra misturada, ela se torna híbrida. E a palavra, ela sempre tem que ser pura. A palavra de Deus não se mistura com nada, porque ela é eterna. Passará céu e terra, mas a palavra de Deus não passará. Nem um jota e nem um tio se omitirá da lei. Então ele fez aquele comentário ali, e veio à minha mente de que veio à minha mente os irmãos ali, aquele grupo de irmãos lá da igreja primitiva, aqueles 120 que ficaram ali aguardando a promessa, que ficaram ali esperando o momento em que o Espírito Santo viria sobre eles, para que eles fossem revestidos de poder e eles saíssem pregando o evangelho com poder e graça, fazendo sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Ali naquela época, naquele tempo. Então olha só, irmãos. Então a primeira coisa é que quando o Espírito Santo veio lá em Pentecostes, sobre aqueles 120 irmãos, ali era o cumprimento das Escrituras. Era Joel 2:28 se cumprindo. Porque havia uma promessa de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E ali a coluna de fogo, ela vem sobre aqueles irmãos. E ali são repartidas as línguas, e todos aqueles que falaram línguas ali foram compreendidos pelos outros, pelas outras nações que estavam presentes ali. Eles compreenderam na sua própria língua o que eles estavam falando, porque eles o ouviram em seus próprios idiomas. E o profeta disse que ali foi falada todas as línguas que há na terra. Todas as línguas foram faladas ali, naquele dia da descida do Espírito Santo sobre aqueles irmãos. E ali se inicia a igreja de Deus. A árvore noiva começa ali. Sabe, irmãos? Mas o que acontece? Ao longo das eras, ao longo de 7 eras da igreja, tudo isso vai mudar. Tudo isso vai mudar. Porque a igreja, ela vai perder a sua essência, vai abrir mão da palavra e vai se envolver com credos, tradições, até chegar em uma condição que ela seria vomitada da boca de Deus, que é justamente a situação de Laodiceia, que é a era em que nós estamos vivendo, é a era de Laodiceia. E essa era em que nós estamos vivendo é a era em que Deus vomita a igreja de sua boca. Vomita porque uma igreja formal, ela não é fria e nem quente, é uma igreja morna e que vai se misturar com as coisas do mundo e se envolver com as coisas do mundo, trazendo para dentro dela as tradições, os credos. Mas Deus tem o controle de todas as coisas.
Porque em cada era houve os eleitos, aqueles que se posicionaram do lado da palavra, que ficaram ao lado de Jesus Cristo e não irão abrir mão. E muitos irão perder mesmo até os seus bens, as suas vidas, mas eles permaneceram com aquela palavra, com aquela mensagem ali enviada para aquela era. Porque foram 7 eras, em cada era Deus vai enviar um mensageiro. Então aquela coluna de fogo que desce ali sobre os apóstolos, sobre aqueles 120 que estão reunidos em um mesmo lugar, e esse mesmo lugar que eles se encontram é a palavra. Eles estão ali sobre a palavra que eles receberam de Jesus, de permanecer, de ficar até o momento devido, até a hora em que eles deveriam estar ali, e eles permanecem ali firmes. E olha só, que foram 500 que viram Jesus subindo, mas somente 120 permaneceram no mesmo lugar, na palavra que receberam, para eles receberem e serem revestidos com esse poder. Aí olha só, mais adiante nós vamos ver a coluna de fogo se manifestar mais uma vez, quando Paulo pega cartas, porque vai ter uma perseguição contra os cristãos daquela época, e Paulo foi um perseguidor da igreja, e ele vai pegar cartas e vai em direção a Damasco, e ali mais uma vez a coluna de fogo vai se apresentar diante daquele homem. Ele vai se encontrar com o pilar de fogo, e ali quando ele tem esse encontro com o pilar de fogo, tendo aquela experiência, ele, quando ele levanta dali e que ele é restaurado a visão, ele vai fazer algo agora que ele foi comissionado para fazer, que foi de pregar o evangelho, de levar a mensagem, né, irmãos? Aí vão se passar 2000 anos, 2000 anos, quase 2000 anos, porque em 1906, outra vez a coluna de fogo vai vir sobre outro grupo de irmãos que estão reunidos, sedentos por Deus, sedento pela presença de Deus, e eles irão, o pilar de fogo vai vir outra vez sobre eles ali, e eles vão ser cheios do Espírito Santo, e eles vão falar em outras línguas, e ali os dons vão ser restaurados novamente, depois de quase 2000 anos. E o que acontece? Eles vão organizar isto, porque é sempre assim que o homem faz. Nas eras, Deus enviou um mensageiro com uma mensagem, mas após, a partir daquele mensageiro, mais tarde depois, homens, por não conhecer a mensagem, o propósito daquele homem dado por Deus, eles vão organizar aquilo, imaginando, pensando que eles podem pegar o Espírito Santo e colocar dentro de uma gaiola denominacional. O Espírito Santo não está preso, irmãos, a nenhum sistema religioso. Engano é a pessoa que pensa que o Espírito Santo está preso a algum sistema religioso. A coluna de fogo sempre vai andar, seguir em frente, seguir adiante.
E o eleito, ele vai seguir em frente, acompanhar aquele mesmo ritmo do evangelho, da mensagem, da palavra de Deus. Ele vai seguir aquele mesmo ritmo, aqueles mesmos passos. Sabe? Aqueles mesmos passos. E é justamente por isso que hoje nós temos recebido essa mensagem, querido, nela. Porque essa mensagem expõe todo engano religioso hoje. Todo sistema religioso hoje é corrupto, mentiroso, cheio de ismo, cheio de tantas coisas. Porque os homens são homens amantes de si mesmos. Eles não estão preocupados com a obra de Deus, com o trabalho de Deus, com almas. Eles estão preocupados em ter casa boa, carro do ano, ter uma boa conta bancária. Isso que eles estão preocupados. Enquanto as almas estão morrendo, perecendo. E nunca houve na terra um tempo de tanta sede, irmãos, como hoje, que se ouvia a palavra de Deus. E isso foi profetizado que haveria esse tempo, que haveria uma fome e uma sede.